Apesar das autoridades americanas insistirem que o que foi recolhido em Roswell em julho de 1947 serem apenas restos de tecnologia militar própria, após a queda do objeto em Roswell, os destroços e seus ocupantes ficaram à mercê do tempo por muitos dias, antes que qualquer autoridade os recolhesse. Nesse espaço de tempo, várias pessoas tiveram acesso ao local do acidente sem o conhecimento das autoridades, e ao longo do tempo, cada uma delas veio a público compartilhar uma visão extremamente semelhante umas das outras do que realmente aconteceu ali e do que foi encontrado, sendo o último relato o mais incrível, preciso e fiel a tudo que envolve o incidente. A produção deste especial só foi possível graças aos nossos membros. Muito obrigada! Barney Barnett, um engenheiro civil que desempenhou um papel importante no caso Roswell, junto a um grupo de estudantes de arqueologia de uma universidade, encontraram os destroços e corpos alienígenas antes de serem escoltados para longe do local. Além dos restos estranhos, assim como em outros relatos, Barnett alegou ter visto múltiplos corpos pequenos de aparência não humana, que ele acreditava serem tripulantes da suposta nave. No entanto, ter contato direto com esse material lhe trouxe graves consequências. Provavelmente no início de 1966, depois que nos mudamos para cá, minha esposa e eu conhecemos Ruth e Barney Barnett quando nos mudamos para o outro lado da rua. Eles estavam aposentados e sempre ficavam em casa, e eu acabei os conhecendo muito bem. Uma manhã, por volta das 3:30 da madrugada, quando eu estava me preparando para ir trabalhar, meu telefone tocou, e era a Ruth. Ela queria saber se eu poderia ir ajudá-la a levantar Barney, pois ele havia caído por volta da 1 da manhã, quando se levantou para ir ao banheiro. Isso já tinha acontecido antes porque Barney estava doente e tinha passado por algumas cirurgias. Então, ele estava um pouco fraco. Eu fui lá, levantei Barney e o coloquei na cama, e depois fui para o trabalho. Quando cheguei em casa, provavelmente era por volta das 2 ou 3 da tarde, estava um dia ensolarado. Notei que Barney estava sentado do lado de fora de sua porta da frente, de pijama e cobertor no colo, aproveitando o sol. Decidi ir visitá-lo, e começamos a conversar sobre como o dia tinha sido bom. Ele tinha tido uma noite difícil por causa das cirurgias, e conversamos sobre o que poderia ter causado a doença. Os médicos disseram que provavelmente a causa do câncer que ele tinha na garganta e na boca foi pelo fato de ele fumar charutos quando era mais jovem. Mas Barney me disse que não concordava. Ele achava que tinha ficado doente ao respirar alguma radiação de um disco voador que caiu nas planícies. Ele disse que viu o disco voador cair lá e viu os corpos. Eram corpos pequenos. E ele acredita que tenha inalado essa radiação pela boca naquele momento, atingindo a boca e garganta. On the plain of St. Augustine's west of Magdalena, he said, I saw a flying saucer crashed out there, he said, and I saw the bodies and everything, and they were little bodies, and I saw them. Ele me disse que estava bem perto quando isso aconteceu. Ele se inclinou sobre a cadeira em que estava sentado e disse que estava bem perto e viu tudo. Eu perguntei se mais alguém viu, e ele disse que sim, que havia outras pessoas lá na época. Eu nunca o questionei muito sobre isso, porque a princípio eu meio que senti pena dele. Achei que ele estava perdendo a cabeça ou algo assim, e passou a imaginar isso. Mas com tudo o que acabou acontecendo, acho que ele não estava, porque Barney estava mentalmente inteiro até o dia em que faleceu. Ele era uma pessoa muito inteligente. I never questioned him too much about it because at first I kind of felt sorry for him. I thought he was kind of, losing his mind a little bit or something, imagining this. But as it turned out, I guess he wasn't, because Barney was, all there mentally till the day he died, He was a very intelligent man. Junto a Barnett, o na época estudante de arqueologia Robert Drake também esteve envolvido no incidente de Roswell, embora seu papel tenha sido menor, já que ele evitou se aproximar demais, o que ele acredita ter permitido continuar vivo para contar a história. No domingo de 28 de setembro de 1947, quando começamos a voltar para a Universidade do Novo México, paramos em uma fazenda onde esperávamos o almoço.
Enquanto esperava para comer, fui até uma cerca a mais ou menos 60 metros da casa da fazenda. Lá, fui acompanhado por um vaqueiro que falou sobre artefatos indígenas encontrados na área e sobre como a área de pastagem tornava o local extremamente lamacento, e assim por diante. Então ele me disse que uma nave espacial tinha caído a uma distância curta ao sul vários meses antes. Ele parecia bastante sério sobre isso e disse que havia corpos mortos nela. Não acho que respondi muito, mas quero dizer que quando estive na escola de campo da Universidade do Novo México no início de julho daquele ano, as pessoas estavam falando sobre quedas de naves espaciais no Novo México também. Em dezembro de 1952, enquanto morava com minha família, fomos visitados por vários ex-colegas da Universidade do Novo México. Eu havia cursado uma disciplina de antropologia com alguns deles em 1951. Enquanto mostrava o prédio para um deles, e ele me disse que lamentava não ter vindo pelas planícies de St. Augustine, pois queria ver a área onde, segundo ele, havia ocorrido uma queda de nave espacial com corpos. No entanto, o relato mais incrível pela riqueza de detalhes foi feito pelo Gerald Anderson, que diz ter testemunhado o incidente em detalhes. Acabávamos de nos mudar para Albuquerque, Novo México, em 4 de julho de 1947. Isso foi aproximadamente no dia anterior a irmos para as planícies de St. Augustine com meu tio Ted, meu primo Victor, meu pai, meu irmão Glenn e eu. Dirigimos até as planícies e estávamos lá procurando por algumas rochas específicas que, segundo meu tio Ted e meu primo Victor, eram abundantes na área. Meu irmão, sendo um amador de geologia, queria coletar algumas. E era uma forma de nos mostrar a área, pois eles tinham parentes na região que queriam nos apresentar. Chegamos à área de Horse Springs e dirigimos pelas planícies por uma estrada antiga por 1,6 quilômetros. E parecia ser uma longa distância. Estacionamos o carro, saímos e caminhamos até a encosta, parcialmente florestada com pinheiros e carvalhos. Caminhamos até um rio seco e depois seguimos para o sul, em direção ao local onde as rochas deveriam estar. Ao dobrarmos em uma curva, onde havia pinheiros e cedros, conseguimos ver mais adiante pelo rio seco, e na próxima linha de colina, havia um grande objeto em forma de disco prateado, enfiado na lateral da colina. Havia destroços espalhados pela área. Mas esse objeto que restou estava intacto. Eu estimaria seu tamanho, em algo em torno de 10 metros de diâmetro. Ouvi outras pessoas que estavam lá dizerem que achavam que tinha uns 15 metros. Mas hoje, como adulto, eu diria que tinha cerca de 10 metros. Era bastante grande. Quando chegamos perto dele, havia 4 corpos que não eram humanos. 2 deles estavam claramente mortos. Um deles estava visivelmente muito ferido. E outro parecia não ter sofrido nenhum ferimento, pelo menos não parecia estar ferido e estava se movendo. Estávamos sentados ao lado daquele que ainda estava vivo, que parecia estar bem próximo da nave, bem embaixo da borda dela. Esta nave aparentemente veio do leste, bateu em uma encosta, atravessou essa área de ravina e então se chocou contra a linha de crista e ficou enfiado nela. Eles estavam sentados de volta embaixo da borda, que estava meio inclinada para cima, e eu presumo que essa criatura que estava bem havia colocado este material no chão, que parecia desenrolado, como se fosse papel alumínio, onde as outras 3 criaturas estavam deitadas como se estivessem tentando reanimá-las
e colocando-as em uma manta ou algo assim. Aparentemente havia algumas caixas ao redor. E eles estavam tentando prestar primeiros socorros ou ajudar essas outras criaturas quando chegamos lá. Quando nos aproximamos, a criatura recuou, como se estivesse com medo que nós a machucássemos, e não demorou muito para ela tentar se comunicar com os adultos presentes. Ela parecia ter se acalmado quando finalmente apenas sentou ali, olhando de um lado para o outro, aparentemente tentando entender o que estava acontecendo. E como eles pareciam? Essas criaturas eram todas cerca de pouco mais de 1 metro de altura, com cabeças muito grandes. As cabeças eram maiores na parte superior e meio que afilavam para baixo, não para um ponto muito afiado, mas apenas afilavam até ficarem finas. Tinham olhos muito grandes, ovais ou em forma de amêndoa, eu acho que você poderia dizer, pretos, que eram tão brilhantes que tinham quase um tom azulado quando a luz refletia neles. A coloração da pele deles, eu acho que a melhor maneira de descrever é meio que um branco leitoso com um tom azulado. Parecia alguém em estado de choque, e aqueles que estavam deitados no chão pareciam mais azuis, como se estivessem em choque. Sobre orelhas, nariz, boca, não havia orelhas visíveis neles, exceto se fosse só uma elevação ali e então um buraco sem a sua orelha e o restante da orelha. E sobre o nariz? Quanto ao nariz, era muito pequeno, quase imperceptível, com apenas 2 buracos retos. Os lábios eram apenas uma linha reta, como um corte, e não dava para ver nenhum lábio visível como os nossos. Era apenas uma fenda. Quanto a cabelo, não havia cabelo. Eles eram completamente carecas. E quanto a som, nunca ouvi nenhum som, nem de nenhuma das criaturas, inclusive daquela que estava viva. Você viu dedos? Sim, eles tinham dedos assim, não tinham um dedo mínimo. Eles só tinham o polegar com 3 dedos extras, exceto que o dedo central era mais longo e os outros 2 tinham mais ou menos o mesmo tamanho. Eram muito longos e esguios, pareciam muito delicados. E eu já fiz essa afirmação antes e vou repeti-la. Acho que teria sido um excelente violinista por causa da estrutura de suas mãos. Eles estavam vestindo macacões. Todos estavam vestidos exatamente iguais. E era meio que de uma cor cinza prateada brilhante, sem zíperes, botões nem insígnias. A única coisa que era diferente do macacão cinza prateado era a costura. Havia uma costura no ombro, que era adornada com o que parecia ser um tom de bordô. E os trajes eram ligados ao calçado deles. Você podia ver bem por esta área. Parecia ser menos flexível do que estava aqui em cima. Como se fosse uma área mais rígida. Como se fossem botas ou sapatos. Mas eles estavam todos vestidos exatamente iguais. You could see right about this area down, it seemed to be less pliable than it was up here. Like this was a stiffer area, like they were boots or shoes or something. But they were all dressed exactly the same. Certo. Então, você e sua família estavam conversando, se perguntando o que estava acontecendo. O que sua família disse? Meu irmão fez um dos primeiros comentários que ouvi. Ele disse, isso é uma nave espacial, caramba. E havia corpos lá em cima. E me disseram para não ir lá, o que eu fiz. E quanto ao tamanho do buraco, ele cobria a maior parte do centro da nave para fora. Era como um buraco enorme lá dentro. E eu me peguei pensando... Ela tinha uns 9 ou 10 metros de diâmetro. E a maior parte de um lado estava rasgada assim. E você podia ver lá dentro. Podia ver outro compartimento duplo lá dentro. E havia apenas fileiras de componentes ali. E havia luzes que piscavam. Algumas estavam fixas. E outras piscavam. Havia muitos destroços e coisas penduradas na abertura. Havia evidências de que aparentemente tinha sido queimado ao longo da borda. Na verdade, o rasgo não foi causado pela coisa atingindo o solo. Não estava na borda da frente da nave. Era elíptico. Quase parecia como se algo do mesmo formato que o disco que estávamos observando tivesse atingido ele.
Sabe, como se tivesse atingido o disco e deixado uma impressão que se aproximava bastante do diâmetro externo do próprio disco. E parecia estar afundado para dentro, meio que algo o atingiu assim e apenas amassou, afundou e rasgou-o, deixando aberto. E você está lá, você vê tudo isso e todo mundo está perplexo. Quais foram as circunstâncias lá fora? Quente? Frio? Muito, muito quente? Bem, para mim, sendo a primeira vez no Novo México e vindo do leste, aquele calor seco era como estar dentro de um forno. Era inacreditável. E essa foi a parte estranha sobre essa coisa. Quanto mais perto você chegava, mais frio ficava e ficar embaixo dela, na sombra, ao lado dos corpos dessas criaturas, era como ar-condicionado refrigerado. E você sentia algum ar saindo dessa coisa ou não? Era como se fosse ambíguo. E eu me lembro de alcançar e colocar minha mão no lado dela. E acho que não estava com medo de bater minha cabeça, porque havia espaço suficiente para mim. Como uma criança pequena, eu era aproximadamente do mesmo tamanho dessas criaturas. E conseguia caminhar até lá e ficar embaixo. E fiz isso, até que coloquei minha mão nessa coisa. Estava gelado, parecia que acabara de sair do freezer. Era liso e muito suave. Tinha uma textura muito suave. Era obviamente feito de metal. Era muito sólido e estava muito gelado. E havia um cheiro. Cheirava a algo volátil como acetona. E parecia estar saindo daquele corte o cheiro. Mas quanto mais perto você chegava dessa coisa, mais frio ficava. Então eu meio que permaneci lá e meu pai, meu irmão e meu tio Ted estavam tentando falar com essa coisa em espanhol. É claro que ela não entendia uma palavra que ele dizia. Então eles tentaram linguagem gestual e isso também não funcionou. Até que não sei porquê. Apenas eu me abaixei e toquei no ser que estava deitado ao meu lado. E quando toquei, pulei para trás, porque me assustou perceber que essas coisas não eram bonecos. Até aquele momento, eu achava que fossem bonecos de plástico, e ainda estava na minha mente que eram bonecos em movimento até eu tocar e perceber que não. Era uma coisa morta. Eu já tinha visto parentes mortos antes, e infelizmente, cometi um erro, uma vez tocando um parente que estava em um caixão e eu só sabia que era uma coisa morta. Isso me assustou e corri por trás do meu pai e do meu tio, enquanto uma dessas coisas estava sentada lá no chão e continuava olhando para trás e para frente. Isso estava no colo dele e simplesmente continuava olhando para trás e para frente entre os três, como se estivesse tentando entender e de repente virou e olhou diretamente para mim, entre meu tio Ted e eu. Foi quando houve algo como uma explosão de coisas na minha cabeça. Coisas que eu comecei a sentir. Uma terrível depressão, solidão e medo. E apenas sentimentos terríveis. Isso simplesmente explodiu na minha mente de repente. E eu não sei se isso significava que este ser estava se comunicando comigo e eu era o único lá com quem podia se comunicar, porque era uma criança. Eu não sei. Eu me virei e corri e subi na área que tinha descido durante o acidente. E passamos a apenas olhar para baixo para essa cena. E lá eu podia ver minha família ao longe, podia ver o gado pastando, e podia ver um moinho de vento e a poeira lá fora na planície. Fiquei lá por um tempo e então eu voltei para baixo. Victor estava lá quando eu voltei, e ele estava na fenda quando meu tio Ted gritou com ele para sair de lá. E Glenn foi lá e o pegou pelo cinto e o puxou para fora. Victor was in, when I got back down here, Victor was up in the crack and Ted yelled at him to get out there and Glenn went over and grabbed him by the belt. Glenn é o seu irmão. Sim. E o puxou para fora de lá porque ele poderia fazer essa coisa explodir e matar a todos. E então é claro que ele ficou rondando por lá. Eu estava meio que de lado olhando. É por isso que eu sabia que podia olhar as rochas em que estava, em que esta coisa estava em pé diretamente. Então foi quando ouvimos todos os tipos de motores e o barulho de coisas assim. E logo vimos um carro militar com uma grande estrela branca do lado seguido por um 6x6.
que é um caminhão militar com uma espécie de lona tipo carroça sobre ele e estava cheio de soldados. Eles tinham armas e logo atrás estava o que chamamos de um 4x4, que é como um jipe de porte médio. E nele tinha 2 grandes antenas altas e todo tipo de equipamento de rádio atrás, onde um cara lá atrás com fones de ouvido e coisas assim estava trabalhando nesses rádios, até que todos eles pararam e questionaram nossa presença. Eles vieram do norte. Vieram do norte, da área de Horse Springs, certo? Sim, tenho certeza de que é exatamente como eles chegaram lá. Eles saíram da estrada da mesma forma que nós fizemos. Bem, quando pararam, o soldado, o sargento, carregaram as armas e apontaram para as pessoas, os afastando e os tirando de lá. O motivo pelo qual eu sei que ele era um sargento é que meu irmão me disse o que ele era. Acho que chegamos muito perto de ter alguém baleado. Aí eles realmente começaram a ameaçar. Apesar das alegações impressionantes de várias testemunhas civis e militares, o governo americano sempre negou qualquer descoberta em Roswell. No entanto, uma coisa é certa: dali para frente, muitos outros casos vieram à tona, sendo Roswell o pontapé para o que virá daqui para frente em novos especiais.